A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de Paulo, linda e maravilhosa. Estamos no capítulo 26. Eu creio que hoje, licença aqui, a gente termina 32, do 19 ao 32, onde o tema é: muitas vezes chamam os servos de louco, né? Muitas vezes chamam a gente de loucos, mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor contempla o que falam de mim e de você. Porque Paulo ali, hoje vamos terminar a defesa de Paulo. E vamos ver como o rei tratou Paulo. Mas o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O Senhor sabe, não precisa ninguém dizer. Porque em Hebreus 4:12 ele diz que a palavra de Deus é mais afiada que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir almas juntas e medula e discerne as intenções dos pensamentos dos corações. Então, aquele que chama algo comigo e com você, ele está vendo. A palavra de Deus diz que os olhos dele são como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Infelizmente, muitos chamam a gente de loucos. Mas é bom ser louco pela palavra. Atos 26, a partir do 19 até o 32. Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia. Entre os não-judeus, eu dizia a todos eles que precisavam abandonar os seus pecados para voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam, de fato, arrependidos. Ele não desobedeceu àquela voz que ele ouviu lá na estrada de Damasco, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e que eu e você sigam o exemplo de Paulo de obedecer. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio, no templo, e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado, por isso estou aqui, trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes, pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Ele não tinha medo de falar da palavra. Ele, exatamente tudo que aconteceu, ele contou a cada rei e agora ao rei Agripa. Porque eu e você tem que andar com a palavra por onde a gente andar. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como ao não-judeu. A Bíblia diz que se a gente tiver vergonha do Senhor, no grande dia ele vai ter vergonha da gente e do Pai dele. Paulo é um exemplo de um homem que adorava, de um homem que seguia o Evangelho, de um homem que pregava as boas novas. Você tem chamado de pregar? Pregue. Você tem chamado de louvar? Louve. Você é pastor? Faça a obra. Você é professora? Faça a obra. Mas lembre-se que Paulo foi um grande homem e que Deus fez dele um apóstolo abençoado e quer nos honrar na terra. Por luta a gente vai passar, por afronta, vamos, porque o inimigo sempre quer envergonhar, mas ele só levanta para cair. Glória a Deus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou, o rei: Paulo, você está louco, estudou tanto que se acabou perdendo o juízo. Entendeu o tema? Muitas vezes chamam os servos de louco. O rei disse que ele estava louco, estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Porque para muitos é loucura a palavra de Deus. Mas a gente que sabe que não é loucura. Paulo respondeu: eu não estou louco, Excelência, estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho os soldados... Misericórdia, passei 2 folhas. Porque tenho certeza de que ele conhece todas essas coisas. Muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Paulo disse: não, eu não estou louco.
E eu sempre preguei em todo lugar e nunca me escondi. Eu não fiz nada escondido de ninguém. Coisa boa é andar com a verdade. Coisa boa é andar de cabeça erguida. E Paulo era assim. Então Paulo disse ao rei Agripa: o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Ousado, corajoso, né? Agripa respondeu: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Ele disse isso interessante, né? Que o rei disse: você pensa que em tão pouco tempo vai me tornar cristão? Mas o rei sabia que ele falou cristão, então ele conhecia os cristãos. Aquele Agripa era um rei, um inteligente, ele viu que Paulo não estava com mentira. Paulo disse: pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Veja, porque Paulo estava preso, mas desejou bem. Que vocês conheçam Jesus, se tornem cristão, que não precisa estar acorrentado igual a mim. Ousado, inteligente e verdadeiro era Paulo. Aí o rei Agripa, o governador Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram comentando: este homem não fez nada para merecer a morte nem para estar preso. Tá vendo? Quando se anda com verdade, todos vê. Todos saíram falando isso. Então Agripa disse a Festo, o outro governador: ele já podia estar solto, se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Mas Paulo pediu porque era uma ordem do Senhor. Aquilo ali era um mandamento de Deus. Deus, ele trabalha como quer nas nossas vidas, do jeito que ele trabalhou na de Paulo. Cada um, o Senhor tem um trabalhar diferente. Aqui Mateus 5:22 fala o seguinte: lembra que o rei disse que Paulo estava louco? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será seu réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raça, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ninguém pode chamar ninguém de louco, porque foi Jesus que disse que será chamado réu do fogo do inferno. Que eu e você não chame ninguém de louco, porque o rei ficou tão perturbado que teve medo e chamou Paulo de louco. Mas Paulo não estava com a loucura. Paulo era um apóstolo abençoado. Paulo andava com a verdade. Quando alguém muito se chamar de louco, tenha certeza que está no caminho certo. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.